Olá, estudantes! Bem-vindo aqui a esse vídeo do conteúdo integrado. Nós vamos discutir o princípio da inércia. O tema desse vídeo aqui é esse, princípio da inércia. Esse princípio da inércia, estudante, é conhecido também como primeira lei de Newton. E para discutir essa primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, nós vamos discutir isso com base nessa habilidade aí do currículo paulista, ok? Essa habilidade que está sendo considerada aí para a gente discutir a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Mas o que é esse princípio da inércia, hein? Tem um texto aqui para ajudar a gente a raciocinar um pouquinho sobre isso, tá bom? Opa, voltando aqui então, o princípio da inércia é o conhecido como primeira lei de Newton, né? E aí, dito por Newton, você vê uma imagem aí, né, representando Newton, né? Que um corpo continua em repouso ou em movimento retilíneo, atenção à palavra retilíneo, uniforme significa que a velocidade não varia, então ele não tem aceleração. Então ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que seja forçado a mudar esse corpo. Por quem? Por uma força. Esse aí é o enunciado, tá? Da conhecida como primeira lei de Newton. Para ajudar a pensar um pouquinho sobre isso, eu também tenho uma pequena imagem aqui que ajuda a gente a pensar um pouquinho aí sobre essa situação. Você vê, por exemplo, essas bolinhas, né? As bolinhas que estão paradas vão continuar paradas e para elas movimentarem, só vai acontecer isso se houver uma aplicação de uma força sobre elas, né? Então, nesse jogo de bolinha de gude, olha só, uma outra bola. Então, a interação entre essas duas bolas, aí uma exerce a força sobre a outra, aí sim a outra vai iniciar o movimento. Então, a ideia é simples, né? Um corpo só vai mudar a sua velocidade ou a sua trajetória se houver a aplicação de uma força, ou ele for forçado a fazer isso. Essa ideia aí por trás do que é conhecido como primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Para iniciar o movimento, precisa haver uma ação sobre ele, uma ação de uma força para ele iniciar. Vamos pensar aqui agora sobre o retilíneo, né? Veja nessa imagem aí, estudante, você tem um corpo aí executando movimentos circulares, né? De acordo com o que a gente discutiu, pensando sobre retilíneo, pensando sobre velocidade constante, você consegue explicar qual é a relação da imagem com o princípio da inércia? Dá uma pausa nesse vídeo e discute aí com seus professores, com seus amigos, ou quem estiver acompanhando você aí no vídeo, qual é a relação desta imagem que você está vendo com o princípio da inércia, com a primeira lei de Newton. Então, dá uma pausa aí e confere. E aí, você discutiu e pensou em qual é a relação? Legal. Veja aqui se a gente pensou mais ou menos juntos. Olha, mais ou menos a mesma coisa. Você tem um corpo que está em movimento circular. Então, a velocidade dele é variável, varia em direção e sentido, né? Então, está variando a direção e sentido. Então, a gente já tem aí que a velocidade é variável, tá ok? Observe essa flecha indicando aí que a cada instante a direção e sentido da velocidade está variando, né? Bom, mas note que para ele permanecer aí no movimento circular, então não é retilíneo, precisa ter a ação da força que está sobre essa cordinha aí, exercendo uma força de tração sobre ele, né? Note que ao ser rompida, quando ele chega na parte de cima, ó, aí ele passa a executar um movimento retilíneo. Aí ele sai pela tangente, como assim diz, né? Então essa aí é a relação, né? Havendo uma força, ele vai executar aí um movimento curvilíneo. Fora essa curva, ele vai executar aí um movimento retilíneo, como diz e prevê a primeira lei de Newton. E aí, nesse caso, nós teremos aí, depois ele vai viajar com uma velocidade constante. Entendeu a ideia? Vamos discutir um pouquinho mais aqui nessa próxima imagem. Olha, observe agora nesse vídeo que você vai ver aí, que foi feito um experimento para ilustrar a ideia da primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Veja que o copo com água vem aí com o vídeo, olha em câmera lenta. Ao ser freado bruscamente, a gente vê aí que a água espirra, né? Aí eu tenho uma pergunta para você discutir com seus amigos, discutir aí com seus professores relacionados a esse vídeo, né? Então aí a pergunta é, a água foi lançada para frente? Então você vai ver esse vídeo novamente e vai discutir aí com seus amigos e professores se a água foi lançada para frente, tá bom?
Pausa aí o vídeo e discute aí, depois volta aqui para a gente discutir junto. E aí, a água foi lançada para frente? Não, né? Na verdade, foi o copo que parou, né? Então, segundo o princípio da inércia, a água, o copo, esse conjunto, eles estavam numa velocidade, uma velocidade constante, né? E a tendência era continuar com a mesma velocidade em linha reta. Mas ao colidir ali na parte final, no terminal, você viu que a água tinha a tendência de continuar em linha reta, com velocidade constante, e o copo parou, a água continuou. Então, não é a água que foi lançada para frente, não é mesmo? Foi o copo que parou bruscamente e a água assim continuou. A ideia é parecida com aquela, por exemplo, se você está sentado num cavalo e o cavalo sai em disparada. Então, a gente às vezes pensa que a pessoa é lançada para trás, né? Mas não é essa a ideia. Na verdade, o cavalo é quem foi para frente e você tende a continuar ali, parado. Sua velocidade não era zero? Então, você tende a continuar ali com velocidade constante, ali naquela posição onde você estava. E o cavalo sai de baixo, aí tem a impressão que você foi lançado para trás. Essa é a ideia aí, proposta aí para você discutir com seus amigos. Espero que você tenha chegado a essas ideias. Tem uma atividade, estudante, que eu estou sugerindo aqui para você, usar o simulador. Esse é o simulador. Nesse simulador, você pode verificar os efeitos da atuação de força e verificar aí como a força altera a velocidade dos corpos e aí discutir isso, já se preparando para a gente discutir a conhecida segunda lei de Newton, tá bom? Então vai ficar a indicação aqui do simulador, você pode dar uma pausinha no vídeo e aí interagir um pouco com o simulador e depois discutir as suas percepções aí com seus professores. Bom, eu trouxe uma outra atividade, um exercício Enem, para você também realizar aqui nesse vídeo, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, esse aí é um exercício Enem, tá ok? Um exercício muito interessante e eu vou pedir para você então, para você exercitar a habilidade de leitura, você vai dar uma pausa, vai fazer a leitura do texto, escolher aí a alternativa correta, depois você volta o vídeo e verifica aí se você acertou, tá ok? Então, dá uma pausa no vídeo e responda aí a questão. Tomara que você tenha acertado, porque como você está atento, usou o simulador, prestou atenção que a gente estava discutindo, tenho certeza que você acertou a resposta, né? Verifica aí se a sua resposta está em harmonia com essa daqui, ó. Item A, né? Você escolheu o item A. O problema era só o seguinte, né? Você tinha aí nesse plano, né? Você tinha aí um ângulo de um plano em relação ao outro, né? Um ângulo formado entre eles e a esfera escorria, né? Ângulo do plano de subida. E aí, à medida que a esfera escorre, ela vai descer, né? Aí a gente tem o questionamento sobre esse segundo plano, né? Será que a esfera vai subir ou vai atingir a altura máxima, a mesma altura em que ela estava? Foram essas discussões, aí até que Galileu pensou aí que esse ângulo poderia ser levado a ser zero, ou seja, então a esfera ia descer um desses planos e ia continuar aí se deslocando sobre o outro plano. Aí teve algumas afirmações, né? Será que a velocidade dela vai variar? Vai ser um movimento acelerado, um movimento uniforme variável? Entre as alternativas, a gente vê que a item A, né, é a melhor alternativa, né, que ela manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Então, ao descer, não terá mais ação de força sobre ela, e se não tem mais ação de força sobre ela, qual que é a ideia que a gente discutiu aqui? Aí, por inércia, ela vai continuar se deslocando com velocidade constante e um movimento retilíneo, não é mesmo? Então, espero que você tenha aí conseguido entender as ideias por trás do princípio da inércia, conhecida como primeira lei de Newton. E aí, qualquer dúvida você pode discutir com seus professores e comentar com a gente aí nas redes sociais, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima!